Você fica agora com a primeira parte da nossa mensagem e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. É um prazer, uma alegria estar com vocês nessa programação da AD Cristo Salva em seu lar. Que Deus possa falar com você de uma forma preciosa. Fique ligado na nossa programação. Hoje a primeira parte dessa mensagem. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em nome de Jesus. Livro do profeta Joel, capítulo de número 1. Palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Isso porventura aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais. Sobre isto contarei a vossos filhos, e os vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu, e o pulgão comeu, e o que ficou da locusta. Despertai-vos, ébrios, e chorai, gemei todos vós que bebeis vinho, por causa do mosto, porque lhes é tirado da vossa boca. Porque um forte e inumerável povo subiu contra a minha terra, e os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de leão. Assolou a minha videira, e tirou a casca, da minha figueira. De toda a despiu, e a derrubou, os seus ramos ficaram brancos. Amém? Diga, Pai, fala ao meu coração essa tua palavra, e me ensina em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar. No versículo de número 4, nós vemos uma tradução explicitando o tipo de ação desses gafanhotos. Mas eu queria primeiramente explicar historicamente para que vocês entendessem que Israel estava esperando ser abalada, ser destruída. Por que Israel estava esperando isso? Geralmente quando a gente faz uma coisa ruim, a gente espera que venha alguma coisa depois disso, não é verdade? Porque até se fala muito dentro de igreja isso, mas é em qualquer área da vida, em qualquer situação que nós vivemos. Quando a gente planta, a gente colhe. Quando a gente faz uma coisa boa, a gente sempre vai colher uma coisa boa, né? Mas quando a gente faz uma coisa ruim, olha, sempre vem lá na frente coisa ruim também, né? Então, o povo de Israel, através dos diversos profetas, sempre estava sendo avisado de uma coisa ruim que vinha. Qual era a coisa ruim? A coisa ruim que vinha é que eles tinham pecado tanto contra Deus, que Deus estava preparando a destruição desse povo, estava preparando as consequências, né, do seu pecado. Muito bem, os profetas haviam falado. Para quem não sabe, Joel é um profeta que ele fala num período, porém, a palavra de Joel, ela se propaga em todas as gerações até o dia da manifestação do anticristo. Quando a Bíblia diz aí, no versículo 6, veja, porque um forte e inumerável povo subiu contra a minha terra, e os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de leão, você vai ver dois sentidos nisso. Primeiro sentido, diga assim, primeiro sentido, a profecia fala sobre o Império Babilônico, que iria dominar Israel. Mas o segundo sentido aí, um sentido que nós chamamos de simbólico também, fala sobre, porque o Império Babilônico, ele tinha uma característica. A Babilônia era simbolizada por um leão. E o segundo sentido, se você for ver, abra sua Bíblia em Daniel 7, versículo 4. Daniel 7, 4. Quando Daniel tem uma visão sobre o anticristo e a manifestação dele no mundo, ele fala sobre, no versículo 3, 4 animais diferentes uns dos outros que subiam do mar. E ele diz, o primeiro assemelhava-se a um enorme leão e tinha asas de águia. Eu o contemplei e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés, somente como um ser humano.
e recebeu um coração de homem. Essa visão é a visão do anticristo que vai se manifestar, está se manifestando no mundo dos nossos dias. Então, na comparação, na visão de Daniel, quando ele tem a visão do anticristo, ele tem a visão do leão. E na visão do leão ele fala desses dentes. Ele fala sobre a mesma manifestação do Império Babilônico. Mesmo animal. Os dentes, as garras. Mas o que eu quero falar para você é que em cada um desses momentos que Joel tem essa visão, ele está falando no período passado, período presente e período futuro da sua época. Tudo o que ele está falando é o resultado que virá da plantação, ou seja, do pecado do povo. Ele anuncia destruição. Aí ele fala sobre, no versículo, veja comigo aí, 4. Ele diz, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. Ele fala do cortador, do migrador, e o que deixou o migrador, comeu o devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ele fala sobre 4 tipos de gafanhotos. Naquele período de Joel, Israel estava sendo assolado por uma praga de gafanhoto mesmo. Isso serviu para que ele olhasse e tivesse uma visão real do que viria sobre o povo, ou seja, dos ataques dos inimigos que viriam, dos impérios babilônico, medo, persa, império grego, entendeu? Império romano, que viriam sobre Israel. Então ele teve uma visão de todos aqueles gafanhotos que seriam povos que iriam destruir, que iriam assolar, que iriam escravizar Israel. Para a nossa vida espiritual, isso é válido, pastor? Claro, porque quando ele tem a visão sobre aqueles 4 reinos e sobre aqueles 4 povos, aquelas 4 nações que viriam contra Israel, ele fala que isso era consequência do pecado deles. E aí ele diz assim, versículo de número 5, ébrios, despertai-vos e chorai. Quando ele fala ébrio, quando ele fala ébrio, ele não está falando apenas na questão, e na verdade ele nem está tocando muito na questão da bebida, do alcoolismo, não. Ele está falando do estado de espírito. É que Israel estava tão afastado de Deus, que estava como uma pessoa ébria, uma pessoa embriagada que não sabe o que faz. Israel estava tão afastado do Senhor que não tinha base espiritual. Ele está falando de um estado espiritual onde você não sabe qual é o seu lugar. Quantos passam a vida toda e não percebem onde é o seu lugar? Amém? Quantos vivem uma vida espiritual sendo levados e trazidos por qualquer vento de doutrina, por qualquer tipo de religiosidade, por qualquer tipo de novidade? É um povo que não tem base. E esse povo que não tem base espiritual, eles se envolveram com todo tipo de indulgências, todo tipo de pensamentos, diversos povos que eram circunvizinhos deles. Então, o maior pecado de Israel, o maior, estava em eles não servirem unicamente a Deus. Eles estavam sempre sendo levados e trazidos conforme a cantiga do galo. Sabe, alguém vinha para eles e dizia, olha, ali está Deus. Aí eles corriam para lá. Ali tem uma bênção, eles corriam para acolá. Ali tem isso, eles corriam ali. Eles sempre eram levados. Olha, a deusa fulana de tal te dá isso. O Deus fulano de tal te dá aquilo. O Deus ciclano de tal te dá aquilo outro. E eles se envolveram com esse misticismo religioso. Uma nação que era monoteísta estava virando uma nação politeísta. Uma nação chamada para servir um único Deus, estava servindo a vários deuses. Uma nação que tinha só uma palavra, só uma lei, estava tendo vários envolvimentos com leis e com ensinamentos religiosos de várias nações. Então esse foi o pecado maior de Israel. E por causa desse pecado, a Bíblia fala sobre
os gafanhotos que viriam, as 4 nações. Vamos falar que espiritualmente são 4 demônios, são 4 espíritos. Um vem, diga comigo, um vem para migrar, outro para cortar, outro para devorar e outro para destruir. O primeiro, a Bíblia fala que é o cortador. Quando você não tem base espiritual, como Israel não estava sem base espiritual, qualquer coisa pode cortar você do seu chamado. Qualquer coisa pode tirar você do lugar que Deus quer para você. Quando você não tem uma base sólida, uma base firme, você se envolve com qualquer coisa. Então o diabo, ele age no sentido de trazer para você esse pensamento, ou seja, esse sentimento de sedução. Diga sedução. 1 Crônicas 21, eu li sexta-feira com vocês, versículo 1 diz que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar um censo de Israel. Do mesmo jeito que Satanás incitou Davi a fazer uma contagem no meio do povo, e para aqueles que não vieram sexta, essa contagem estava errada perante Deus, porque tinha que ser pago meio ciclo de prata por cada pessoa contada. Cada pessoa contada tinha que resgatar a sua vida para não ser alcançada pelo espírito de morte, segundo a lei, lá no Êxodo 30, elas tinham que pagar um resgate de meio ciclo de prata. Isso não foi feito. Isso foi mal aos olhos de Deus e isso levou o povo à desgraça. Agora, preste atenção numa coisa. Satanás, ele pode seduzir você para o pecado. Ele pode acusar você de coisas que você, na verdade, nem fez. Ele pode tentar você para que você faça coisas que você sabe que não são convenientes. Ele pode e vai fazer, se você deixar, ele pode destruir aquilo que Deus quer para você. Ele pode fazer isso. Ele vem para matar, roubar e destruir. Deus quer que você tenha uma família abençoada, o diabo vem para destruir. Deus quer que você tenha saúde, o diabo vem para destruir. Deus quer que você tenha prosperidade, o diabo vem para destruir. Deus quer que você tenha isso e aquilo, o diabo vem para destruir. Então, pastor, como é que eu me livro desse cortador? Como é que eu saio dessa situação, desse espírito que quer cortar, que quer levar embora aquilo que é meu, migrando, que quer devorar aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo, aquilo que Deus deu para mim? Como é que eu faço para evitar que o que eu tenho, aquilo que Deus deu para mim, seja destruído? Essa é uma pergunta boa. E nós viemos hoje aqui para te responder isso. Amém? Ora, quando Pedro estava na terra com Jesus, lá em Lucas 22, 31, Jesus falou com Pedro e disse: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti. Ou seja, a mesma situação que eu falei de Davi. O diabo não faz nada sem permissão. Deus permitiu. Deus tinha permitido Pedro ser peneirado, mas Jesus rogou. A Bíblia diz: eu, entretanto, roguei por ti para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Está certo isso? Olha a afirmação, versículo 34. Contudo, predisse-lhe Jesus: asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes negarás que me conheces. Está vendo? Quer dizer, pela própria vida dele, ele iria negar Jesus. A primeira coisa que você tem que fazer para evitar que o diabo venha para cortar, para migrar, para devorar e para destruir a sua vida, é que você seja sincero na sua vida espiritual. É que você seja transparente para você mesmo. Porque Deus conhece tudo. Deus sabe o nosso deitar e o nosso levantar. Não adianta a gente pensar que vai inventar para Deus alguma coisa e Ele vai acreditar, porque Ele sabe de tudo.
Mas o problema é que nós mentimos para nós mesmos quando nós dizemos assim: sou crente, estou salvo. Quando nós olhamos para nós mesmos e dizemos: está tudo bem, está tudo certo, está tudo em paz. Quando na época que os profetas de Deus pregavam sobre destruição e ataques, você vai ver o profeta Ezequiel, o profeta Amós, você vai ver o profeta Joel falando sobre isso e outros mais. Quando eles pregavam sobre isso, havia um profeta, segundo Jeremias, você vai ver lá em Jeremias 23, que prediziam o contrário. Prediziam que haveria paz, prediziam que haveria sorte no meio do povo, que eles não temessem a nada, que estava tudo bem. Então tem gente que chega para você e diz assim: irmão, não te preocupa não, irmã, não te preocupa não, que está tudo bem. Alguém diz assim: olha, para mim basta, a vida que eu estou levando está bom, está tudo certo. São profetas, são pessoas que falam daquilo que não sabem. Muitas vezes você se envolve com isso aí. Eu vou falar para você um significado muito importante. No passado, havia um termo usado para mensageiros, os representantes dos reis, aqueles que vinham em nome de algum rei ou em nome de alguma autoridade. Quando eles agiam assim, eles traziam uma palavra de alguma autoridade, eles eram chamados, no hebraico, eles eram chamados de mensageiros. Mas foi dado uma tradução a esses mensageiros de apóstolos, mensageiros. No Antigo Testamento, esses mensageiros eram chamados profetas. No Novo Testamento foram chamados de apóstolos. E a Bíblia diz que uns falavam sobre a primeira vinda de Jesus, quando ele veio para ser crucificado, e os outros 12 apóstolos e mais Paulo foram trazidos, foram levantados para anunciarem a volta de Cristo. Amém? O que acontece, pastor? Acontece que nós acreditamos em qualquer bobagem. A gente não vai na Bíblia para ver o que é que a gente está crendo. E a segunda coisa que destrói, que rouba, que corta, que devora, é a falta do conhecimento. Oséias 4:6 diz que por falta de conhecimento as pessoas são destruídas. Nós temos que temer a falta do conhecimento. Nós temos que pensar o seguinte: Deus é um ser inteligente, Ele deixou a palavra dele para que nós fôssemos também inteligentes, amém? Para que a nossa vida não fosse levada e trazida por qualquer coisa, que a nossa base espiritual fosse sólida, fosse forte, que a gente não fosse demovido da nossa fé por qualquer tipo de coisa. Irmão, os apóstolos do passado, os profetas do passado, eles todos prediziam a mesma coisa, a vinda do Senhor, amém? Uns profetas messiânicos falavam do Messias, do Cristo, e outros profetas que já falavam da volta, do arrebatamento, da volta e do juízo que vem. Porém, o que tem destruído as pessoas, o que tem roubado as pessoas, é que eles se envolvem com muitas coisas e não se envolvem com a verdade. Preste bem atenção, aí no texto. Hebreus, versículo 5. Despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Diga assim: o ataque do inimigo não é fraco. Diga, o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, ele não vem brincar. A Bíblia diz em João 10:10 que ele vem matar, roubar e destruir. Ele não vem brincar. O profeta está dizendo que o teu inimigo, ele é poderoso e inumerável. Ele é um inimigo que vem rangendo os dentes de leão. E tem crente que fica brincando com o evangelho. Tem crente que fica em casa, sabe, coloca os olhos para assistir qualquer coisa. O que dá na televisão, ele fica lá só assistindo. Que se envolve com todo tipo de amizade, que faz todo tipo de bobagem, que acha que a vida pode ser levada distante da igreja, distante da palavra, entendeu? Que arruma um emprego e acha que esse emprego é tudo e esquece de vir para a igreja. Cuidado, irmão.
Cuidado, porque foi isso que fez com que Israel se envolvesse com quem não devia e fazer o que não devia fazer. Foi isso que trouxe o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Israel passou uma assolação tremenda. Não só foram subjugados, não só foram dominados, mas também, financeiramente, aquela nação ficou quebrada. Eles foram roubados em tudo. Sabe, eu vou dizer uma verdade, decore isso. Diga assim comigo: Deus pode restituir tudo. O que o cortador cortar, diga, o que o cortador cortar, o que o destruidor destruir, o que o migrador levar, mas o devorador, Deus não restitui. Por quê? Quem quer saber? Você sabe por que que Deus não restitui o que o devorador devorar? Eu vou dizer, não é porque Deus não possa, pode tudo, Deus pode fazer qualquer coisa, nada é impossível para Deus. Mas é porque existe na Bíblia uma coisa que nós temos que aprender. Se você ler o livro do profeta Malaquias, ele diz assim, ó, bem claro: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra. A vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor. Para quem ele diz isso? Para quem é fiel a Deus. Em quê? Dízimos e ofertas. Sim ou não? Se você é infiel, o devorador vem. Deus pode contra o devorador? Pode. Mas Deus vai fazer isso? Não. Pastor, por que Deus não faz se ele pode? O Senhor é pai. Se o Senhor pode abençoar seu filho, o Senhor não abençoa? Mas me diz uma coisa, sinceramente. Como é o nome do senhor? Zé Carlos. Se o teu filho está fazendo tudo errado, você ensinou ele bem direitinho como é que devia ser toda a vida dele, para ele não fazer bobagem. Aí ele vai e resolve lhe desobedecer e fazer tudo o contrário que o senhor ensinou para ele. O senhor vai ajudar ele a fazer tudo errado? Não. O senhor vai apoiar ele no erro dele? O que o senhor vai fazer? Conversar? Oi? Falar para ele seguir o caminho certo. O que o senhor acha que é isso aqui, ó? Deus está falando com a gente para fazer o quê? O caminho certo. Quem está entendendo isso? Isso tudo aqui é Deus falando com a gente. Porque Ele é Pai. E Ele quer que a gente siga o caminho certo. Mas quando a gente não faz o que é certo, Deus não vai com a gente ajudar a gente a fazer o que é errado. Entendeu? Então, Deus pode restituir o que o migrador levar? Pode. Deus pode restituir aquilo que o destruidor destruiu? Pode. Pastor, mas ele destruiu o meu casamento. Deus pode reconstruir teu casamento. Quem crê? Pastor, mas destruiu foi minha família toda. Deus pode reconstruir tudo. Foi só Neemias chorar. Só chorar. E as muralhas de Jerusalém foram levantadas. O rei Artaxerxes assinou logo um decreto, não foi? E autorizando ele ir com carta de autoridade para levantar aquelas muralhas de Jerusalém. Então, na verdade, aquilo que está lá em 1 Crônicas 7,14, eu acho que é 1 Crônicas 7,14, que diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter do seu mau caminho e buscar a minha face, eu ouvirei sua prece e sararei a sua terra. Então a palavra de Deus, ela serve, como o Senhor falou, para que o filho obedeça o pai, para que o filho tome conhecimento do seu erro e volte para o caminho certo. A Bíblia serve para isso, em qualquer idade que nós tenhamos, não importa se eu tenho 10, 15, 50 anos, toda vez que eu leio a Bíblia, e olha que eu estou chegando, beirando os 45, estou com 43, mas olha, imagine você que toda vez que eu leio a Bíblia, toda vez que eu olho para a palavra de Deus, eu sou chamado a atenção para voltar do mau caminho. Porque o coração da gente engana a gente, irmão. A gente pensa que está tudo bem, mas está tudo mal. A gente quer fazer coisas que Deus não quer. A gente toma atitudes que Deus disse, não, eu não estou nesse negócio. E tem gente que diz assim, mas vai com fé que vai dar certo.
Profeta de Baal tem um monte dizendo isso. Usa a tua fé que você vai conseguir, meu irmão. Você pode usar fé, você pode usar o que você quiser. Se está errado, está errado. Amém? Sabe qual é o problema hoje de muita gente religiosa? É que usa a fé religiosa. Então, se uma religião ou uma determinada denominação diz que você, pela fé, pode fazer sacrifício de animais novamente, aí você vai fazer sacrifício de animais novamente. Se alguém disser, olha, vai lá para uma cachoeira, lá para uma encruzilhada, meia-noite, e pega um bode e sangra ele, não sei o quê, e bota o nome lá de uma pessoa dentro da boca de um sapo e costura, lá vai você fazer essa marmota. Por quê? Porque alguém disse que vai dar certo. Quem entendeu isso? As pessoas querem se dar bem. Elas querem se dar bem. Chega alguém com a fórmula do se dar bem. Ó, existe essa fórmula do se dar bem. Entendeu? Aqui no Brasil principalmente, né? Todo mundo tem um jeitinho brasileiro para se dar bem. Só que a nação perece. Uma nação que tem um governo injusto, sim ou não? Uma nação que é mal regida, que é roubada, que é vilipendiada o dia e a noite e a madrugada. Enquanto nós dormimos, tem gente lá no Planalto Central preparando o roubo de amanhã. Essa é a nossa nação. Infelizmente, você que está aí triste, está triste por quê? Porque a nação toda escolheu mais uma vez um sistema de governo, um presidente ou uma presidenta que está nos trazendo de sabor de vermos escândalos, roubos e coisas tremendas, né? Agora já estão falando do INSS, diz que o rombo é maior do que o da Petrobras. Eu nem sei, meu irmão, quanto é que está o da Petrobras mais, já perdi a noção. E aí vem o do INSS que diz que está maior ainda. Meu Deus, como é que nós vamos fazer, irmão? Vamos trabalhar para sustentar esses malandros todos que estão lá? Presta atenção na coisa. Por que acontece isso na nossa nação? É uma nação idólatra. Se você for em cada cidade do interior, em cada entrada de cada cidade tem lá um Deus, tem uma imagem. Sim ou não? Cada entrada de cada cidade tem um Deus, inclusive essa daqui nossa. Cada cidade do país tem um padroeiro. O que a Bíblia diz? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, na terra ou embaixo da terra, nas águas. Não te curvarás a elas, nem as servirás. O que o povo faz? Faz imagem de escultura e adora. Em cada cidade tem um, na entrada. E lá dentro da cidade, o povo cultua a vários. Quem aqui não tem um pai, uma mãe, ou dentro da sua própria casa, tem um altar lá cheio de santo, de deuses, de tal e tal e tal, e de, né? Sim ou não? É ou não é verdade? E aí daquele que tocar ali naquele lugar, meu irmão. Aí daquele que tocar. Olha, é a terceira guerra mundial. Terceira guerra mundial. Por quê? Porque a pessoa não leu a Bíblia e não sabe que aquilo é abominação aos olhos do Senhor. Aquilo é prostituição espiritual. Prostituição espiritual. Como também você pegar o seu dinheiro e gastar com prostituição, com bebida, com droga. Entendeu? Gastar com um monte de coisa e não investir na obra de Deus também é um tipo de prostituição espiritual. Sabia disso? A gente tem que aprender a valorizar uma coisa. Quem aqui é filho de alguém? Levanta a mão. Todos nós, né? Sim ou não? Você dá valor à casa dos seus pais? Quem dá valor? Levanta a mão. Espera aí, deixa eu explicar o que é dar valor à casa do seu pai. Quem já saiu da casa do pai e da mãe? Levanta a mão. Porque enquanto você está dentro, você dá valor mesmo. Está comendo de graça? É um sanguessuga. Mas presta atenção, você que já saiu. Eu estava dizendo outro dia que filho é um negócio ingrato. Você passa a vida sustentando, eles dão prejuízo a vida toda. Quando vai sair, você ainda tem que fazer uma festa de casamento. Ainda tem que pagar a festa para sair. Mas presta atenção, aproveitando a irmã que se formou agora, né? Também tem que fazer festa de formatura, festa de... Não, é muita festa, né? Presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa.
O filho que dá valor à casa do pai é aquele que depois que sai continua lá dentro. Como? Chega lá no pai e na mãe e diz: pai, mãe, eu vim aqui olhar se está precisando de alguma coisa. Aí o pai e a mãe diz: não, meu filho, não precisa de nada não, porque pai e mãe é assim, né? Não precisa de nada não, você tem sua casa, você tem seus filhos, vai cuidar da sua vida. Aí você vai e diz assim: tá bom pai, eu gostei dessa resposta, e sai. Faça isso não. Vá lá na casa do seu pai e já vá com a bênção na mão. Quem está entendendo? Levam aquela cestona grande de alimentos. Mas pai é tão rico, não importa, irmão. O que importa é que um dia ele fez isso por ti, agora você está devolvendo aquilo que ele te deu. O que foi que Davi disse? Senhor, nós não temos nada, nós apenas devolvemos o que o Senhor nos dá. Tem gente que diz: Deus não precisa do meu dinheiro. É claro que ele não precisa, Deus é rico. Mas quando você sabe muito bem quem te fez, quem te formou, quem te deu o que você tem hoje, você vem à casa do pai e dá, porque você reconhece. Amém ou não? Entenderam isso? Quando você não entrega a sua vida por completo, quando fica uma parte dela fora, Deus não pode agir. Tem alguém agindo naquela parte. Tem gente que vem aqui na igreja, aceita Jesus, levanta a mão, amém, glória a Deus. Pastor, agora eu vou começar a ir para a igreja, vou começar a ler a Bíblia, tudo direitinho, amém. Mas tem uma parte da sua vida que você não entregou. Tem uma parte que o espírito chamado cortador, migrador, destruidor, devorador, ele está agindo. Aí você diz: mas qual é a parte? Eu não sei qual é a parte. Você sabe, a Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos, se estáis ou não na fé. Quando você vai cear, o que é que a Bíblia manda? Examine-se o homem a si mesmo antes de comer o pão e beber o cálice. Aí o cara está na igreja, examina naquele dia, no outro dia ele vai para o mar beber. Examina naquele dia, mas ele não é fiel, dizimista, não entrega as ofertas de Deus. Ele examina naquele dia, mas no outro dia ele passa para o almoço e fica paquerando ela, sendo ele casado, irmão. Fica olhando para a mulher do mundo. Examina naquele dia só. A Bíblia diz que Daniel foi próspero em tudo que fez, porque ele orava 3 vezes por dia. Porque ele examinava a lei de Deus. Amém? Ele cultuava o Senhor de dia e de noite. Ele não tinha uma vida noturna e diurna, uma outra vida. Ele não tinha uma vida sazonal, aquela que você de vez em quando é crente, de vez em quando você faz o que é certo. Ele tinha uma vida completamente devotada para Deus. Amém? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Essa roupa que você está usando é sua? É ou não é? Diga: é. Comprei. Paguei. Foi duro, faça assim. Foi duro, mas paguei. Não foi? Agora presta atenção. Você pagou e diz: agora é meu. Jesus foi para a cruz e pagou por você, e você é de Deus. Você não está usando a roupa? Está ou não está? Deus também quer te usar, filho. Deus também quer te usar. Mas, pastor, é que não gagueja não, irmão. Se essa roupa é sua e você põe ela e usa, por que você diz que é de Deus e Deus não pode te usar? Não, porque Deus quer me usar para evangelizar, ganhar almas, eu não tenho tempo para isso. Não, porque Deus quer me usar para entregar o dízimo e a oferta, mas eu não tenho dinheiro para isso. Não, porque Deus quer me usar para dar bom exemplo, mas eu não tenho um coração para isso. Então, meu irmão, você não deu nada para Deus. Você não deu nada para Deus. Se tudo você tem uma desculpa para dizer que não, agora eu pergunto novamente: a sua vida é de Deus? É ou não é? Você deu para Ele? Quem deu? Quem deu? Ninguém deu nada, Ele comprou. Acabei de dizer. Ele comprou com sangue. Agora, se Ele comprou você mesmo, você é dele. Se você é dele mesmo, Ele pode usar você. E se você não deixar Ele te usar, quem é que é o ladrão? Quem é o ladrão? É aquele que tira o direito do outro. Sim ou não? Deixa eu esticar essa conversa que vai atingir uma outra área. Tem homens e mulheres que não entendem isso quando casam. Mas vamos lá.
1 Coríntios 7 diz que o corpo da mulher é do homem, que o corpo do homem é da mulher. E diz assim: não vos defraudeis mutuamente, a não ser por consentimento, para que vos apliqueis a oração, e por pouco tempo, para que Satanás não vos tente. Aí, tem mulher que vive com dor de cabeça. Tem homem que vive com sono. Quem entendeu? Né? É um sono, é uma dor de cabeça, é um cansaço, irmão, é uma fraqueza, toma, como é que chama? Não sei o que de catuaba aí, que é bom, né? Hein? Você pode roubar o seu marido? Você mulher? Não. E você homem, pode roubar sua esposa? Não. Mas quando você não dá o seu corpo para aquela pessoa com quem você casou, quando você não oferece o prazer àquela pessoa, você está roubando. Agora deixa eu falar da igreja novamente. A Bíblia compara a igreja ao corpo e Cristo cabeça. Irmão, tem coisas que nós sentimos, nós fazemos no corpo, mas sentimos aqui, ó, na cabeça. A cabeça é que sente alegria. Se o corpo faz o que é bom, a cabeça se alegra. Se faz o que é mal, a cabeça sente dor. A sensação de dor, ela vem do nosso cérebro. Perpassa por todo o nosso corpo, porque nós temos nervos em todo o nosso corpo ligados ao cérebro. Agora imagine você, que o que dá prazer para a cabeça é o corpo, mas também a sensação de dor. Você resolve simplesmente você vir andando e pisou num caco de vidro. O que é que você vai dizer? Glória a Deus ou ai? Ai, olha, se você for crente diz ai, se não for você diz outra coisa. Hein? Presta atenção. Quando você está com fome, você come, se sente bem ou mal? Bem. Principalmente se você come o que você queria comer e não o que os outros empurraram goela abaixo, né? Aí você se sente bem. Mas se você está com fome e você não come, você sente o quê? Mal. E se come uma coisa que você não gosta, pior ainda. E se come uma coisa que faz mal, pior ainda. Toda essa sensação que o seu corpo praticou, a cabeça sente. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Que Jesus está sentindo as dores do teu pecado, da tua insensatez, da tua ignorância espiritual, da tua inconstância, da tua irreverência, sabe? Da violação que você tem praticado, da usurpação, porque usurpar é tomar o lugar de alguém. Você quer tomar o lugar daquele que é seu dono, que lhe pagou o preço na cruz, aquele que resgatou você do inferno, das trevas, da morte, te trouxe para o reino da luz, aquele que não negou a si mesmo, mas a Bíblia diz que por amor a nós a si mesmo se entregou, à morte de cruz, e você simplesmente rouba Jesus Cristo como? Levando e trazendo sua vida para o pecado, aceitando tudo que é contrário à vontade daquele que é o cabeça. Quando você não dá prazer à cabeça, você dá dor, irmão. Se você fizer colocar a tua vida numa balança espiritual, o que vai pesar mais? Teu pecado ou o teu arrependimento? Pense nisso. Porque se for o arrependimento, o pecado perde você e você é ganho totalmente para Cristo. Mas se for o pecado, já não há arrependimento, já não há sacrifício, apenas uma expectativa de dor. Você pensa que Jesus não sofre porque sabe que você está todo errado, todo doente espiritualmente? Isaías 1 diz que o povo está doente dos pés à cabeça. Deus vê isso, irmão, Deus vê. Quando seu filho sente uma dor lá no quarto e diz, ai, você corre para o quarto, que foi, meu filho? Deus faz assim com a gente também. Ele está sempre vindo até nós e dizendo, o que foi, minha filha? O que foi, meu filho? O que é que você está sentindo? O que é que você tem? E você muitas vezes não fala para Deus com o coração aberto. Você devia se abrir para o Senhor e dizer, sabe, Senhor, o que eu estou sentindo aqui é o resultado daquilo que eu tenho feito de errado. Está me doendo na consciência. Está me doendo, está pesando.
Se você examinar, tem muitas áreas da sua vida que precisam ser consertadas. Muitas. Lembre-se, Deus não vai resolver tua vida financeira se você não repreender o devorador. Sim ou não? Quem repreende o devorador é a tua fidelidade nos dízimos e oferta. Deus não vai repreender o espírito da mortandade, da morte, se você viver procurando as coisas erradas. Por exemplo, a bebida, a droga. Se você viver praticando o que é mal aos olhos de Deus, sabe? Deus não vai repreender. Eu vi outro dia um cara com muita fé, sabe? Com muita fé. Ele enorme de gordo, assim, muito gordo, parece com alguém no meu passado. Enorme. E aí ele disse assim, rapaz, mas eu tenho tanta fé em Deus, que Deus sabe, Deus vai me dar saúde. Eu olhei para ele e disse, rapaz, essa tua fé, o que é que tu vai comer já já? Não, eu como um pouquinho. Eu digo, eu sei o que é que tu come. Quer dizer que essa banha todinha aí é comendo um pouquinho. Entendeu? A gente quer chamar o pecado de pecadinho, o erro de errozinho. Não, é só uma bebidinha, só um cigarrinho, tudo é inho. Mas pecado é pecado, maldição é maldição. Amém? Entenderam ou não? Deixe de menosprezar o teu inimigo. A Bíblia diz aí que o teu inimigo vem contra ti e ele é poderoso, sim ou não? Está ou não está escrito? Versículo 6. Poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão e ele tem os queixais de uma leoa. Cuidado, irmão. Você está dizendo que o teu inimigo é fraco, ele é forte. E ele se fortalece a cada dia na tua vida quando você permite que ele faça com você aquilo que Deus não quer que você faça. Quando você dá asas para o teu inimigo, quando você dá força para ele, ele faz o que quer. Teve uma história muito interessante de uma mulher, ela bem idosa, ela achou uma pedra bem preciosa. Essa mulher achou essa pedra preciosa e ela vinha passando perto de um rio e um rapaz se aproximou dela e disse, senhora, a senhora tem alguma coisa para eu comer? Ela abriu a sacola, ela tinha pão, ela tinha umas coisas que ela tinha comprado. E ele viu a pedra preciosa. Ele disse, olha, eu não quero o pão não, eu quero essa pedra que está aí. E ela gentilmente olhou para a pedra, pegou a pedra e disse, já que você quer a pedra e não quer o pão, toma, é sua. Ele pegou a pedra, olhou e disse, rapaz, nunca mais eu sou pobre na vida. Essa daqui vai me sustentar para o resto dos meus dias. Levou para casa, pensou quanto ia vender a pedra, ficou imaginando e de repente ele pensou naquela mulher e disse, mas peraí, aquela mulher não era burra não. Ela sabia quanto é que custava essa pedra aqui. Aquela mulher parecia ser uma mulher muito sábia, uma mulher de idade, mas muito inteligente. E ficou aquela indagação, ele disse, eu não vou vender essa pedra, eu vou lá falar com ela de novo. E foi lá onde a mulher morava e disse, senhora, eu quero falar com a senhora. Ela disse, o que é? Eu vim lhe devolver essa pedra. Ela disse, o senhor não quer mais a pedra? Ele disse, a senhora sabe quanto vale essa pedra que a senhora me deu? Ela disse, sei, vale muito. Pois é, senhora, eu vim lhe devolver essa pedra, porque tem algo na senhora que me interessa muito mais do que essa pedra. Ela disse, o quê? Aquilo que está dentro do seu coração, porque alguma coisa tem dentro da senhora para a senhora me dar uma coisa tão valiosa. Sabe, irmão, tem valores que não são físicos, que não são materiais, são espirituais, são eles que Deus quer implantar em nós. A gente às vezes é que não percebe, a gente só olha porque é ruim, a gente só tem vontade de fazer o que não presta. A gente vive num pessimismo espiritual de que amanhã vai ser pior do que ontem. Calma. Você tem que olhar com o olhar do Espírito Santo. Amém? Pastor, o senhor falou de 4 coisas ruins. Cortador, vamos lá, migrador, devorador e destruidor. Falei. Mas lá no texto de Romanos capítulo 6, versículo 23 diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Ele veio para nos dar vida abundante, vida abençoada.
Israel estava fadado à destruição por causa dos seus atos. Você também está. Deus não vai aceitar no reino dele nada do que você está fazendo de errado. Ele não vai passar a mão. Ele não vai aceitar. E tem pai e mãe que dizem assim: eu só suporto porque é meu filho, está dentro de casa. Mas eu estou doido para que saia logo porque eu não aguento mais ver isso aqui. Não é verdade? E tem filho que faz as coisas, leva o pecado dele para dentro de casa. Outro dia eu passei aconselhando uma senhora que ela disse chorando: pastor, eu botei meu filho para fora de casa porque ele estava fazendo da minha casa um ponto de droga. Eu tive que botar, pastor, porque o senhor sabe, eu tenho mais 3 filhas. O senhor imagina que se a polícia bate lá, ia preso eu, o meu marido, ele é de menor, meu filho, as 3 meninas são pequenas, quem ia criar meus 4 filhos? Porque quem ia responder era o pai e a mãe. Como receptadores de droga. Quiçá até como traficantes. Entendeu? Ela teve que expulsar o filho de casa com muita dor. Irmão, tem uma hora que Deus já não suporta mais o nosso pecado. E a Bíblia diz que esses serão lançados num lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Se você não converter seu coração a Deus, um dia você vai perceber que Ele te deixou fora de casa, Ele te expulsou da casa dele. Ele disse: eu vou preparar lugar. Tem uma casa, tem um quarto para você, tem uma casa boa, quem crê? Mas essa casa não é para aquele que diz que é filho, é para aquele que vive a sua filiação espiritual com Deus. Vive com Deus. Amém? Por favor, curve a sua cabeça. Fale com Deus agora. E diga: Senhor, eu quero uma base espiritual que atenda a demanda dos tempos atuais. Porque, meu Deus, quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais o amor tem esfriado. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais as pessoas estão afastadas da verdade. A apostasia aumentou. Você que quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você que quer ligar sua vida a Deus de verdade, agora em casa ou aqui na igreja, eu quero que você hoje tome essa decisão, sabendo que a restituição de Deus pode acontecer na sua vida se você fizer uma entrega total e não parcial. Se você resolver isso hoje, Deus vai resolver algo tremendo na tua vida, amém? Entregue sua vida a Jesus. Ele está abrindo as portas para que você entre. Como o filho pródigo um dia saiu de casa, você pode voltar. Você pode voltar, Ele vai te receber se você voltar de todo o teu coração. Sabe por que você saiu um dia? Você saiu porque você não tinha entregado tudo. Sabe quando é que um crente se desvia? Quando a entrega dele foi parcial e não total. Quando ele passa um tempo na igreja e sai, é porque havia coisas dentro dele que deveriam já ter sido tiradas e ele não tirou. Eu me lembro que Davi, quando reinou sobre Israel, a primeira coisa que ele fez foi destruir a cidade dos jebuseus, expulsar os jebuseus de dentro da terra de Israel. Irmão, eu não sei o que é que você tem guardado, mas é ruim, faz mal, e Deus não pode operar na sua vida se você não tirar o teu pecado, se você não tirar a maldade que está no teu coração. Jesus está te chamando hoje para o arrependimento, para que você confesse o seu pecado e que você se redima de todo o mal. Seja crente, seja não crente, não importa, porque a religião em si, ela não tem a condição de elevar você até os mais altos montes, que é o reino de Deus. Mas o Espírito Santo te convence do pecado, do juízo e da justiça. E é Ele que está falando com você hoje. É dia de você se arrepender de tudo que você fez de errado. Amém? Pastor, eu quero fazer isso hoje. Então agora, fica de pé aí no lugar que você está e diz: eu quero me arrepender, eu quero voltar-me para Cristo, eu quero realmente ligar minha vida com Jesus. Pastor, eu sou crente, mas eu não sou convertido, porque convertido não faz o que eu faço. Sabe, aquilo que eu tenho feito, eu tenho certeza que não tem agradado o cabeça que é Cristo.
Meu corpo tem feito coisas que desagradam profundamente o Senhor. Só não entendo uma coisa, pastor. Toda vez que eu ouço uma palavra como essa que o senhor acabou de pregar, me dá vontade de ir na frente e aceitar Jesus. Mas quando eu saio da igreja, eu começo a fazer tudo errado. Irmão, é porque quando você vem na frente, você sente a emoção apenas. Eu não estou chamando você para se emocionar aqui na frente, não. Eu estou chamando você para decidir a sua vida. Decidir entregar aquele dono dela. Você não pode continuar roubando o Senhor. Você não pode continuar porque Ele pagou o preço da tua vida na cruz do Calvário. Se você entendeu a mensagem, não use o que não é seu. Esses anos que você tem de vida é para glorificar o Senhor. Você já tem roubado muito a Deus. Você já chegou numa idade que já era para ter dado glória a Deus antes. Você não deu. Você deu glória ao diabo. Você fez o que era mal aos olhos do Senhor. Você serviu aos deuses de pau, pé de gesso. Você praticou prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, pelejas, dissensões, facções, inveja, bebedice e orgias. Você praticou o que é mal. Você se iludiu com as coisas desse mundo. Você usou o que Deus te deu, que é o dom da vida, para fazer o que não presta. Você tem pego o teu dinheiro e tem gasto com tudo, mas não tem entregado o dízimo e a oferta do Senhor na igreja. Você muitas vezes diz, eu não quero ser crente, porque crente tem que ser dizimista. Eu não quero ser dizimista. Tudo bem, irmão. Se você não quer ser dizimista, entenda uma coisa. O devorador vai continuar agindo. E Deus não vai poder fazer nada. Nem o pastor. Pastor, ora por mim. Não adianta. Não adianta eu orar. Deus não vai lutar contra a palavra dele. Deus não vai guerrear contra a lei dele, contra o mandamento dele. Eu só sei lhe dizer uma coisa. Eu levei um tempo para entender o que eu falo. Mas depois que eu entendi, eu passei a praticar e não só falar. E ficou bem melhor quando eu passei a praticar. Porque teve um tempo, Max, que na minha vida eu falava e não fazia. É o tempo do crente quente, entendeu? A Bíblia diz, tu que fala aos outros que faça, tu fazes? Aí eu me deparei com mim mesmo, eu olhei para mim mesmo. Eu deixei de olhar para a vida do outro e apontar o outro. Eu comecei a olhar para mim e apontar para mim mesmo. Sabe o que foi que eu alcancei, pessoal? Misericórdia. Amor. Eu alcancei misericórdia e amor, porque eu comecei a olhar para mim e dizer, rapaz, eu não posso criticar ninguém porque eu estou errado. Enquanto eu não consertar a mim mesmo, eu não posso criticar ninguém. E mesmo depois que eu me consertar, eu tenho que pensar 2 vezes antes de fazer isso. Aí eu me consertei. Quando eu me consertei, eu percebi uma coisa. Que eu precisava me consertar de novo. Porque nós somos como um carro que precisa de manutenção espiritual. Nós temos que estar direto na oficina, irmão. Porque nós somos um carro que todo dia envelhece. Você compra um carro 0 km, quando sai dali já não é mais 0 km. Você está usando essa vida, ela não é mais 0 km. Ninguém aqui é 0 km, ninguém. A Cris está esperando a filhinha dela nascer. Imagine, coisa linda, fofa. Mas a filhinha dela que está dentro do ventre em formação, já não é mais 0 km, porque já está com alguns meses de vida. Quem está entendendo isso? 0 km é quando você é concebido. Psst, aquela hora lá, 0. Passou 1 segundo, já não é mais 0. Porque a Bíblia diz que antes mesmo que você se formasse no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Irmão, irmã, Deus te conhece muito bem. Ele quer que você seja transparente com você mesmo. E que você se converta do mau caminho. Quem quer hoje entregar sua vida de verdade a Jesus? Então, se você quer, aí onde você está, eu queria que você ficasse em pé. Não espere pelo outro, não. Se você esperar, você vai perder a sua bênção, sabe? Porque nós não temos que nos mover por emoção. Nós temos que nos mover por arrependimento puro e real. O que é que você está esperando para dar um brado de vitória e declarar que essa vida é do Senhor e que você vai viver para Jesus? Se você não fizer isso, você não vai ver
a bênção do Senhor ser implantada na tua casa. Glória a Deus. 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 Quem mais? Glória a Deus. Quem mais? Glória a Deus. Quem mais? Só Deus e mais ninguém pode mudar a tua vida. Se você quiser, basta você querer. Se você quiser, Ele vai acabar com todo o mal que está previsto para você. Sabe? Olha, presta atenção numa coisa. A previsão, quem gosta de previsão, assiste assim na televisão, diz assim: amanhã vai ter chuva. Lá em São Paulo a turma está doida por chuva. São Paulo e Rio, ontem choveu no Rio, São Paulo não. São Paulo foi fraco, mas Rio choveu muito. Quando diz assim, vai vir chuva, todo mundo fica alegre lá. Presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. O que Deus mandou eu falar aqui, a previsão é que Jesus está voltando. A previsão é que o tempo acabou. Que você não pode brincar com amanhã, nem com daqui um segundo. Você não sabe o que vai ser. Então, já que você não tem noção e nem controle do tempo, faça algo pela sua alma. Agora, chegue-se ao Senhor. De verdade. Sem mentiras. Sem desculpas. Sem guardar nada. Sem deixar nada reservado para depois. Faz um acerto e um conserto com Deus agora. Olha, se você tem que decidir, decide logo e acaba com essa novela. Amém ou não? Você tem que decidir, decide logo. Porque eu sempre fui assim na vida, sabe? Quando eu tenho que decidir uma coisa, está decidido. Graças a Deus. Eu não ficava naquele negócio, eu vou esperar, vou isso aqui, não. A minha mulher, ela ri muito comigo, porque ela diz assim: quando você quer uma coisa, você pega. É assim mesmo. Eu vou atrás, eu luto e conquisto. Sabe por que eu sou assim? Deus me deu esse coração, porque eu não fico na dúvida. Se Deus me revela uma coisa para mim, eu digo, eu vou atrás. Deus me revelou. Quando a minha mulher entrou pelo meu gabinete pastoral, eu estava já orando, eu estava jejuando por ela. Só que eu nem sabia que era ela. Eu só sabia que era uma pessoa que Deus ia trazer. Eu dizia: Senhor, manda uma pessoa para mim, para casar comigo. Sei que sou feio, sei que não agrado muito, mas manda uma pessoa, pelo menos assim um pouquinho, para olhar e não ter susto todo dia de manhã. Aí ela vai e bate na porta, entra pelo gabinete. Quando eu olho, o Espírito Santo diz: é essa. Entendeu? É essa. Eu me lembro do Max e da Rosângela também. E me lembro da Erislândia e do Jardel. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando eles vieram falar comigo e disseram assim: pastor, o que é que o senhor acha da gente orar? Eu digo: orar, namorar, noivar e casar, dá certo. Que o povo já entrava no meu gabinete dizendo: ele vai dizer que não. Mas quando eu bato o olho e sei que é, meu irmão, eu digo logo. É uma coisa de Deus. Então a gente tem que perceber. Presta atenção nisso. Deus tem algo para a gente tem que perceber, a gente tem que ter sensibilidade. O que é que Ele tem para mim agora? Ele tem tudo. Tem tudo, tudo, tudo. O orvalho pode descer sobre a minha vida se eu não retiver. Amém? Salvação, cura, prosperidade, tudo que Deus tem para mim, tudo que Deus tem para você, depende da minha atitude agora. Amém? Então, quem mais quer entregar sua vida a Jesus? Eu quero convidar as pessoas que estão de pé, que venham aqui na frente, e que os obreiros acompanhem orando por cada pessoa. Mas você que está aí e diz: olha, eu só não vou porque eu tenho vergonha. A Bíblia diz que você não pode ter vergonha de Deus. Você não pode se envergonhar, não. Você tem que agir. Se você quer salvação, pegue, agarre.
Se você quer vitória, pegue. Se você quer sair do pecado, é agora, meu irmão. Não tem que deixar para depois. Você já sabe que o futuro pode ser ruim. Está predito um futuro que não é bom. Jesus vai voltar e vai ficar quem não tiver ele. Quem não tiver se arrependido fica. Se você morrer, não vai para o céu. Por quê? Porque morreu no pecado. Mas se você entregar sua vida a Cristo, tudo vai ser diferente. Amém? Por isso que os profetas e os apóstolos do passado predisseram a volta de Jesus e a vinda do Messias. Agora, você está ouvindo? Você também pode. Amém, meu filho. Amém. O Espírito Santo estava me falando sobre ele. Ele estava sentado ali e Deus disse, fala e continua falando, porque eu estou falando, o que você está dizendo, está martelando dentro dele agora. Deus estava falando sobre ele, sobre a vida dele. Não foi eu que mandei ele levantar, foi o Espírito Santo que falou com ele lá na cadeirinha dele. Agora que eu tenho uma coisa para dizer para você, não é só com ele que Deus está falando, fala com você também. Deus já tem falado de tantas formas, irmão. Tantas maneiras. Pastor, eu estou aqui para ver se minha vida muda. Então é porque Deus está falando com você. Pastor, eu vim porque alguém me convidou. É porque Deus está falando com você. Pastor, é que lá em casa não está dando nada legal. É que Deus está falando com você nisso aí também. Pastor, eu quero que Deus mude a minha sorte. Deus está falando com você. Ele não vai permitir que venham coisas ruins se não for para você entender o recado. Sai do teu lugar e vem buscar o Senhor. O diabo quer matar, roubar e destruir você. Ele quer cortar, ele quer migrar, ele quer devorar, ele quer destruir. Mas Cristo veio te dar vida abundante. Eu quero agradecer a você, empresário, que tem feito o seu depósito, que tem nos ajudado pelo Banco Bradesco, agência 2572-0, conta 13264-0. Quero agradecer a você que tem nos ajudado. E se você quer ser um parceiro dessa programação da Assembleia de Deus Cristo Salva, você pode nos ajudar fazendo depósito nessa conta, ou você também pode propagar a sua empresa, você pode divulgar a sua empresa. Ligue para nós, ligue para o nosso telefone e nós estaremos visitando você, estaremos indo até a sua empresa fazendo uma gravação da sua empresa ou divulgando a sua logomarca aqui nessa programação da AD Cristo Salva em seu lar.